Boa tarde, senhores. Me chamo Marcos Vinícius. Vou falar um pouco sobre o nosso artigo, que estudou dois outros artigos para a gente relacionar o estudo estatístico que eles fizeram, tanto do trabalho do estudo das disciplinas EAD da Faculdade Cruzeiro do Sul, tanto o estudo da apneia do sono. Eles utilizaram fórmulas estatísticas pouco diferentes uma da outra. Um se baseou no estudo quantitativo e o outro se baseou mais no estudo qualitativo, estudo mais complexo no caso. E nós estamos aqui para tirar essas dúvidas e mostrar o que cada um fez com o seu estudo estatístico no caso. Muito obrigado. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Adriane Luiz Buquerque e eu vim aqui falar sobre as referências teóricas utilizadas nesse trabalho. Suporte Vector Machine de Iguada, medindo a satisfação dos estudos em relação à disciplina online de probabilidade e estatística de Rosângela Maura Correia. Estudo do algoritmo ABURST de aprendizagem e máquina aplicando a sensores e sistemas embarcados de Bruno Butilhão. O método de pesquisa Survey detecta a apneia do sono utilizando Machine Learning baseado em modelos estatísticos de Renan Bertoluzzi. Bem, agora eu vou deixar o meu colega terminar e concluir o que nós estávamos tentando explicar para vocês, tá bom? Olá, meu nome é Ana Carolina e irei abordar material e métodos de detecção de apneia do sono utilizando Machine Learning baseado em modelos estatísticos. Para realizar esta pesquisa foram utilizados o suporte Vector Machine, que é um algoritmo de aprendizado supervisionado que busca prever a classe a qual o conjunto de dados de entrada pertence, podendo assim ser considerado um modelo de classificação linear binário. Árvore de decisão, que é uma metodologia de mineração de dados e aprendizado de máquina que recebe um conjunto de valores de atributos como entrada e gera uma decisão booleana como saída. E a ADABURST, que é um algoritmo do tipo classificador, que consiste em realizar uma determinada quantidade de grupos de treino e teste, onde no final os resultados são combinados de forma a criar uma predição mais correta dos valores. Para avaliar os resultados, é utilizada uma tabela de contingência binária, a qual são reparadas as seguintes métricas de avaliação: recal, precisão e afim score. Tendo realizado o escopo do projeto, seguiu para a aquisição dos dados. Para realizar o estudo, foram utilizados exames de polissonografia no formato DF, um arquivo limpo que contém todos os sinais coletados no exame. Por conta disso, foi necessário anonimizar os exames, limpar o início e o final de cada exame, pois são partes onde predominantemente há ruídos, que não são válidos para o teste. Também é aplicado um filtro de suavização de mínimas quadradas chamado Savitz-Golay. É possível verificar a diferença na figura a seguir, onde em azul se encontram os dados originais e em laranja se encontram os dados após o corte e aplicação do filtro. Também foi utilizado um arquivo no formato XML, que consiste nas anotações realizadas pelos técnicos, onde eles especificam momentos de cada evento. Neste caso, foram considerados apenas os eventos que indicam a apneia, tendo em vista que o objetivo dessa parte do projeto é ensinar os algoritmos como reconhecer a apneia para poder ser utilizado no diagnóstico depois. Por haver um desbalanceamento nas classes utilizadas nesses estudos e este poder causar uma previsão que considera predominantemente a classe majoritária, foi aplicada a técnica de oversampling, que consiste em eliminar de forma aleatória os objetos da classe com maior número de ocorrência. A partir disso, é criado um particionamento dos eventos em época e de cada época é retirada a mediana de desvio padrão, sendo considerados pelo autor como features, que seriam as características ou atributos de um conjunto de dados. Segue então para a análise e discussão dos resultados, descrita pelo Reginaldo e posteriormente por mim. Boa tarde, meu nome é Reginaldo dos Anjos Lima. Eu irei comentar sobre o trabalho de Bonis e Júnior, que em 2011 produziram um artigo medindo a satisfação dos estudantes em relação à disciplina de probabilidade estatística que estava sendo oferecida de forma online em sua faculdade Cruzeiro do Sul. Estarei analisando do ponto de vista dos métodos estatísticos. Então, a pesquisa ela foi realizada através de uma forma quantitativa, utilizando o modelo Survey, que é descrita por Tano e Creme como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicando como representante de uma população-alvo por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário. A escala Likert foi utilizada para obter uma variação maior nas respostas, que se enquadram melhor nas diferentes visões dos alunos.
Então, cada uma das perguntas ela podia ser respondida com 5 formas diferentes. Com concordo totalmente, concordo, sou neutro, discordo e discordo totalmente. Assim, os pesquisadores poderiam ter uma abrangência maior, para eles não terem uma resposta apenas de sim ou não, e eles entenderem qual era a área que precisava mais de um apoio, de uma visão da gestão. Para tratar e montar uma tabela com os dados obtidos, foi utilizado o ranking médio, que foi proposto por Oliveira em 2005. Esse método utiliza de uma média ponderada, calculando a frequência de cada resposta vezes o valor da mesma. Tudo isso dividido pela quantidade de sujeitos participantes, como vocês podem ver na imagem que está aparecendo na tela. Através desse método estatístico, os autores conseguiram obter informações acerca do que os alunos estavam pensando sobre o curso, em que eles poderiam estar melhorando e o que já estava em uma boa qualidade para a maioria dos alunos. Dessa forma, os gestores poderiam, assim, pegar essa tabela, ver em que área esses estudantes estavam querendo uma melhora e, assim, investir para que pudesse ser solucionado os problemas ou melhorado, atenuado as dificuldades que os alunos estavam tendo. Segue então a análise e discussão de resultados para a detecção de apneia do sono utilizando machine learning baseado em modelos estatísticos. O seguinte tópico é caracterizado por experimentos que têm como objetivo avaliar os modelos propostos e selecionar os que tiveram melhor desempenho para solucionar o problema. Como foi descrito anteriormente, para este trabalho são considerados as épocas, que são divididas em duas variáveis, as dependentes, que seriam os dados fisiológicos, e as independentes, que são as anotações de eventos de apneia, as amostras com os dados desbalanceados e os dados com undersampling, e os métodos treino e teste, que consistem em dividir os dados em duas partes não sobrepostas, sendo utilizados respectivamente para treino e teste, utilizando uma proporção de 80% para 20%. E o cross-validation, onde os dados são divididos em partes iguais e o treinamento é feito com K-1 partes, onde uma parte é deixada de fora para teste, como pode ser observado na figura 5.1. O processo é repetido K vezes, enquanto muda a parte de teste uma a uma. Esse método aumenta consideravelmente o tempo de treinamento do modelo. Ele é utilizado de forma estratificada com 5 splits, que consiste em dividir os dados da amostra e garante que haja representatividade do extrato. As métricas de avaliação utilizadas são a acurácia, que mede a taxa de acerto na classificação de novas instâncias, precisão, recall e F1 score, como foi tratado no material e método. Segue então o resultado dos eventos. Na análise dos resultados dos testes, podemos perceber que o uso de dados desbalanceados promove uma má interpretação dos dados, tendo em vista que o Support Vector Machine faz uma previsão através de cálculos probabilísticos sobre qual classe determinado exame vai se encaixar, o exame não apneico ou apneico. Se uma quantidade maior na classe não apneica, a probabilidade de um evento escolhido ser não apneico é maior, que influencia na análise. Para dar Bosch, que classifica através da método o resultado dos conjuntos de evento envolvendo treino-teste e que busca os dados do evento de forma aleatória, novamente entramos na situação de que a probabilidade maior de eventos não apneico faz com que a média resultante que é levada em consideração para o estudo seja baixa. Sobre os modelos utilizados, percebemos que a problemática do método treino-teste com dados desbalanceados é que, por ser realizado apenas uma vez, os dados são escolhidos aleatoriamente e não garante uma boa representatividade da amostra. Com relação ao F1 score, os resultados sempre são baixos pelo fato da quantidade de verdadeiros positivos sem apneia ser maior que os verdadeiros negativos, que tem como realidade sem apneia é previsto como resultado com apneia, o que tem impacto errôneo na precisão, recall e, consequentemente, no F1 score. Como o objetivo deste estudo era avaliar se os sinais que são utilizados na detecção manual possuem informações suficientes e relevantes para a detecção manual automática utilizando machine learning com modelos estatísticos, e, como toda análise estatística, quando há uma coleta insuficiente da amostra ou quando são coletados dados incorretos ou é feita uma análise desses dados de forma incorreta, há uma interferência na avaliação final dos resultados, não podendo se inferir de forma correta a realidade dessas amostras. Como foi verificado nesse estudo, a forma com que foi tratado os dados não foi suficiente, de forma que houve uma baixa precisão dos resultados obtidos no estudo em comparação com os resultados manuais e outros obtidos com outras métricas e outros algoritmos em outros estudos.
Boa tarde. O estudo estatístico das coisas se faz necessário para todo e qualquer ambiente. O que nós fizemos foi um pequeno estudo em cima de somente 2 artigos que fala sobre que utiliza, a estatística como base da sua pesquisa. Mas, assim como tantos outros, você precisa sim de um estudo estatístico. De qualquer e outra área também se necessita de um estudo estatístico. Esse foi um pequeno tópico que nós utilizamos para esse mundo e universo que é a estatística em si. Tanto que ela nos provém para a sociedade, quanto que ela é necessária para a sociedade hoje em dia. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por ouvir os nossos participantes do grupo. Muito obrigado.